Olá, sejam bem-vindos. Em novembro de 2017, eu postei um vídeo com o título 5 motivos por que as pessoas saem da igreja. É um dos vídeos mais vistos aqui no canal, com quase 400 mil visualizações. E no vídeo de hoje vou mostrar os motivos por que líderes e pastores saem da denominação e dividem igrejas. Tenho notado que nos últimos anos tem aumentado o número de igrejas que nascem da divisão de outras igrejas. Pentecostais, neopentecostais e até mesmo igrejas tradicionais sofrem com divisões. Esse fato tem um lado positivo, que é o aumento de ministérios para proclamar a palavra de Deus. Mas, por outro lado, essas dissensões causam traumas na vida dos fiéis que acabam desanimando e saindo da igreja. Quais são as razões para haver tanta divisão nas igrejas? Vaidade pessoal dos líderes. Dificuldades de trabalhar em equipe e interesses pessoais nocivos. Líderes que não aceitam serem liderados geram problemas doutrinários ou teológicos que acabam gerando discussões entre líderes e liderados. Divergências teológicas. Não são os membros que provocam uma divisão, mas o próprio pastor que, por ter divergências teológicas, funda a sua própria denominação e assim nasce mais uma igreja. Conheço pastores que saíram da Assembleia de Deus, da Igreja do Evangelho Quadrangular e Deus e Amor por questões doutrinárias da igreja. Tem pastor que saiu da Deus e Amor, abriu outra denominação e dessa denominação outro obreiro saiu e abriu outra. Nos dias de hoje isso se tornou comum, cada um se acha dono da igreja. Se não concordo com a liderança, eu abro uma nova igreja para mim liderar e fazer do meu jeito. É por isso que cresce desenfreadamente o número de igrejas dos mais variados gostos. A primeira divisão começou com Lúcifer, que conseguiu arregimentar 1/3 dos seres celestiais. A divisão começa com a discordância. O líder divisor começa a inflamar os demais contra a liderança. Um rebelde tem grande poder de persuasão. O caso de Lúcifer, que conseguiu arregimentar 1/3 dos seres celestiais, é o melhor exemplo disso. O orgulho faz um líder arrogante abrir outra denominação e arrastar membros atrás de si. Mas um dia Deus pedirá conta de cada um. Insatisfação com a liderança. Em alguns casos, a divisão é necessária. Existem situações onde a liderança age com imprudência, que causa indignação, uma indignação necessária. Como é o caso da Igreja do Evangelho Quadrangular, que está sofrendo a maior divisão de todos os tempos. Mas isso eu falo mais adiante. Em 1517, Martinho Lutero, com muitas dificuldades e perseguições, deu um passo importante rumo ao retorno da Igreja do Senhor ao seu caminho. Outros homens também se empenharam na reforma protestante e deram suas vidas para que a igreja não voltasse aos níveis deprimentes que tinha chegado. A igreja do Senhor voltou a brilhar. O povo descobriu o valor da oração e a possibilidade de falar diretamente com Deus. Novamente puderam ter nas mãos a palavra do Senhor, antes proibida de ser lida pela própria igreja que tinha a missão de propagá-la. O povo descobriu o prazer de ter comunhão com Deus. Bom seria se essa igreja continuasse sendo a única, sem divisão. Só que isso seria impossível. Mas houve divisões. Os seguidores da doutrina de Lutero deram o nome de sua igreja de luterana. Os seguidores de Calvino se tornaram presbiterianos. Depois vieram os anabatistas, menonitas, batistas. E da Batista vieram os pentecostais, e das igrejas pentecostais dos anos 80 para cá, surgiram os neopentecostais, que dão ênfase na teologia da prosperidade. Todas elas nasceram porque um líder divergiu de outro. Por 12 anos eu fui membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu era professor de escola bíblica e músico. Eu conheci muitos pastores que saíram da Igreja do Evangelho Quadrangular e hoje são líderes de uma nova denominação.
Sempre houve divisão na Igreja Quadrangular, mas agora ela está tendo a maior divisão. Nem todos os pastores que dividem a igreja são rebeldes. Em muitos casos, eles têm bons motivos. Como é o caso da Igreja Quadrangular, que está sofrendo a maior divisão de todos os tempos. A Igreja Quadrangular agora está dividida. A nova igreja se chama Família Global. A Igreja do Evangelho Quadrangular, uma das maiores denominações evangélicas pentecostais do Brasil, fundada no país em 1951, enfrenta uma das maiores crises em sua liderança. Fato esse que culminou com a saída de alguns pastores de seu quadro e a criação de um novo ministério, a Igreja Quadrangular Família Global. O anúncio foi feito por pastores que há algum tempo apontavam críticas à liderança exercida pelo reverendo Mário de Oliveira, líder da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. O líder da Igreja Mundial, Valdemiro Santiago de Oliveira, durante 18 anos atuou como bispo na Igreja Universal do Reino de Deus, da qual foi desligado do quadro de pastores em 1998 após problemas com a liderança. Alguns dias depois, fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, que absorveu parte dos membros da Universal, e hoje conta com mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil. Em janeiro de 2013, a revista Forbes avaliou sua fortuna em aproximadamente 220 milhões de dólares, 450 milhões de reais. O missionário R.R. Soares, fundador e líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, fundou o Ministério Cruzada do Caminho Eterno, juntamente com seu cunhado Edir Macedo, que era então seu assistente. Tendo sob seu controle mais de 5.000 templos espalhados por todo o mundo, desses 3.300 estão no Brasil, ele é proprietário de vários veículos de comunicação, incluindo rede de televisão e rádio, site, TV por assinatura, gravadora e editora. Segundo a revista econômica Forbes, é o quarto pastor mais rico do Brasil, sendo superado apenas por Edir Macedo, Valdemiro Santiago e Silas Malafaia. Em 1977, o missionário Soares e o bispo Macedo fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. Quando, em 3 de novembro de 1978, Soares passou a pregar pela televisão apresentando O Despertar da Fé, programa da Igreja Universal apresentado na extinta TV Tupi. Depois de alguns desentendimentos com o Macedo, Soares deixa a IURD em 7 de junho de 1980. E após deixar a IURD, Soares criou um outro ministério, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em 9 de junho de 1980. Foi dos anos 1980 para cá que muitas divisões ocorreram, principalmente no meio pentecostal, pois no meio neopentecostal nasceu a teologia da prosperidade, influenciada diretamente pelo consumismo e materialismo americano, teologia que cresce de forma desordenada, disseminando ensinos totalmente contraditórios aos textos bíblicos. Quantas denominações existem no Brasil? É difícil responder com exatidão, pois a cada hora abre uma nova. Mas estima-se que existem mais de 30.000 denominações. Desde 2010, uma nova organização religiosa surge por hora no país. Nesse exato momento, tem algum pastor planejando abrir uma nova igreja. A facilidade para a abertura de novas igrejas, o fortalecimento do movimento neopentecostal e efeitos da situação econômica são apontados como principais motivos. Outro motivo está na facilidade para a abertura de novas igrejas. A burocracia é pequena, ao contrário do que acontece em outras atividades, e isso favorece a abertura de novas igrejas. Agora que você já sabe quais são as razões para o surgimento de tantas denominações no Brasil, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Obrigado, Deus abençoe e até um próximo vídeo.